Hello, Biters! Esse é mais um episódio do CCB Indústria, um canal perfeito para você se atualizar das notícias do universo industrial enquanto você toma o seu café. Eu sou a Gabriela, eu sou jornalista do time de comunicação da Evcom, uma empresa que desenvolve soluções em ciência de dados para as grandes indústrias. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o ecossistema de inovação aberta com uma pessoa que entende e atua nessa área há anos. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente. Carmen, seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Bem, olá pessoal, meu nome é Carmen. Realmente, como foi dito, eu estou nesse ecossistema, a gente vai falar mais um pouquinho há algum tempo. Hoje sou coordenadora de inovação industrial no FIENG Lab, que é um hub que faz justamente, atua com o nosso assunto de hoje, que é a inovação aberta, então faz essa ponte entre startups e indústrias. E já estou nesse mundo, já tive em outros pontos de vista também do ecossistema antes, então estive à frente de uma Inditec também muito expressiva no mercado e já estive também na academia com esse olhar para como que essa inovação acontece na prática, assim. Então, terminei um mestrado agora também sobre o assunto, então estamos aqui em casa para falar de um assunto que eu gosto muito. Ah, que legal, Carmen. Vamos começar então fazendo uma pergunta que parece bem básica. A gente ouve falar muito sobre o ecossistema de inovação aberta, mas o que é esse ecossistema e o que seria um ecossistema maduro? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala a palavra ecossistema, né, assim, eu acho que já vem na nossa cabeça um sistema mais complexo, né, uma rede, mas que vai além ali de uma ligação de um para um. Então a gente ativa várias partes, né, o ecossistema, ele precisa de várias relações para funcionar. O ecossistema, como a gente pensa no conceito que a gente aprendeu na escola, né? O ecossistema de inovação aberta, então, ele tem essa mesma ideia por trás. Então, aqui a gente fala de uma rede de atores. Então, a gente vai falar ali de uma indústria, por exemplo, que vai ativar para fazer inovação. Ela vai ativar um parceiro, seja uma startup, seja, por exemplo, até o próprio cliente final da indústria que vai participar ali para colaborar e pensar uma inovação, seja academia, né, a universidade, centros de pesquisa. Então, a ideia aqui por trás desse termo é justamente que a gente tem uma série de atores que podem colaborar, que podem cooperar e construir, fazer essa inovação conjuntamente, né? Assim, então, o termo também de inovação aberta, ele reflete isso. Eu estou abrindo, eu estou indo para além dos limites ali da minha organização. Se eu estou numa corporação, eu estou indo para além dos meus recursos, da minha equipe e buscando parcerias para cooperar e desenvolver essa inovação, né? E aí, você falou da maturidade, é um ponto interessante, assim, tem várias formas de a gente olhar para isso. Mas eu acho que justamente como a gente está falando de rede, um ecossistema maduro é justamente um ecossistema em que as partes sabem quem são umas às outras e sabem como ativar. Então, eu sei aqui na minha região, por exemplo, estamos aqui hoje em Minas Gerais, né? Eu sei aqui o que a UFMG tem o Parque Tecnológico, o BHTec, que eu posso ativar para conectar com algumas startups de pesquisa específica. Paralelo, eu tenho aqui o FIENG Lab, que está dentro da FIENG, né, da Associação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, como que eu consigo acionar esses parceiros da melhor forma. Então, eu acredito que um ecossistema de inovação aberta maduro, ele é para além de um ecossistema que tenha tecnologia desenvolvida, aplicada, né, que é muito importante, é um ecossistema que conhece os atores, né, que estão presentes ali na sua região, no país também, e consegue acionar eles da melhor forma. Ah, que legal, Carmen. Você já acompanha esse cenário há algum tempo. Quais foram os principais avanços que você viu acontecerem nos últimos anos? Perfeito. Eu acho que está super relacionado com o nosso papo anterior aqui, porque justamente assim, o FIENG Lab, inclusive, onde eu trabalho, né, ele surgiu em 2019 muito com esse questionamento de tem várias indústrias querendo fazer inovação com parceiros, com startups, e elas não sabem onde encontrar esses parceiros. Então, o que aconteceu nesses últimos anos, e parece, 2019 foi outro dia, mas para esse mundo de inovação é muito tempo, né? Assim, é muito acelerado. Sim. Então, nesses últimos aí 6 anos, o que a gente viu acontecer foi que esse ecossistema, sobretudo com esse foco para a indústria, ele foi, a gente fala, adensado. Então, antes eu não sabia onde achar, eu sabia que existia startup para resolver meu problema na indústria, mas eu não sabia onde encontrar essa startup, por exemplo. Então, o FinLab é um dos exemplos, mas esse ecossistema, de maneira geral, se aproximou e hoje é difícil você encontrar assim, pessoas que atuem na área de inovação das indústrias que não saibam, pelo menos,
por onde começar ou saiba de algumas startups, conheça alguns nomes. Então, acho que um primeiro ponto, assim, de maturidade que a gente evoluiu nesses últimos tempos foi nesse sentido de adensar e aproximar essas partes, mas também num sentido até conceitual, assim, porque a gente via, por exemplo, em edital, em chamadas públicas que a gente tinha, às vezes os conceitos de inovação ali mais básicos. A gente falava spin-off, as pessoas falavam, gente, o que é isso? Spin-off é coisa de filme, né? Que tem o filme principal e gera o segundo, essa é uma spin-off. E esse é um termo que também para a gente se aplica, né? Então, spin-off é essa startup que surge de outra empresa, né? Então, uma empresa que surge de dentro da outra. Então, esses conceitos todos, eu acho que eles ficaram também mais populares, assim, ficaram, as indústrias começaram a entender, as corporações, as startups, e isso foi refletido nos programas que a gente vê hoje de incentivo justamente a projetos de inovação. Então, eu acho que teve esse avanço duplo, sabe? Assim, de entendimento, de cultura e conceito, e também, paralelo a isso, das partes se aproximando e entendendo melhor quais são os recursos que podem ser ativados, assim. Então, acho que teve esses dois principais avanços. Ah, que legal, Carmen. Essa fala sua já introduz a minha próxima pergunta, porque eu queria saber de você, na sua visão, o que falta para as academias, para o governo, para as empresas e as startups atuarem de uma forma mais articulada. Perfeito. Esse é um assunto polêmico, assim, porque a gente tem várias condições específicas, assim, em cada uma dessas relações, né? Então, se a gente está falando universidade e indústria, por exemplo, a gente tem particularidades da forma como a universidade funciona, da forma como a indústria funciona, e da mesma forma, a startup, indústria, enfim, todas essas relações a gente vai ter muitas condições ali para entender como que ela pode ser potencializada. Até um dos tópicos do meu mestrado foi sobre a construção da confiança entre a startup e a indústria nesses projetos de inovação. Porque o princípio, aí eu acho que está relacionado com a sua pergunta, Gabi, é justamente que a gente não deve, né, não é muito produtivo esperar que uma startup haja como uma indústria e uma indústria haja como startup. Que isso quer dizer, né? Eu não vou esperar que a indústria faça um processo de contratação em uma semana, porque a gente sabe que tem uma burocracia, que tem uma estrutura por trás, e eu também não vou esperar da startup que ela tenha, às vezes, todo um processo mais burocrático, vários certificados que às vezes levam mais tempo, enfim, ou que ela tenha alguns processos típicos de indústria. Então, o importante, eu acho, assim, para a gente elevar essas parcerias é justamente a gente colocar mais na mesa e evidenciar mais quais são esses processos, então trazer desde antemão, no primeiro momento do relacionamento, abrir quais são esses processos. Então, na universidade, eu tenho uma questão de propriedade intelectual aqui com a tecnologia da universidade. Isso ser colocado na mesa desde o início das negociações, assim, de projetos, das parcerias, para que a gente consiga achar um campo comum, assim. Então, hoje a gente tem muito potencial em todas essas partes e precisa criar, acho que, novos fluxos para atender, assim, fazer essa ponte. Então, trazer um apoio para um professor, por exemplo, que queira trazer a tecnologia para o mercado, não esperar justamente que ele já tenha, a experiência toda de defesa de uma rodada de investimento que uma startup faria, sabe? Então, acho que a gente tem que entender essas particularidades e criar campos comuns, como os hubs promovem, como os parques tecnológicos, às vezes com esse auxílio de terceiros, mas mesmo quando for de forma direta, né, assim, um a um, a gente trazer essas particularidades para a mesa e avançar. Parece uma resposta um pouco filosófica, conceitual e pouco prática, mas é muito da nossa realidade, assim, de entender essas particularidades e conseguir trabalhar junto. Ah, que legal. E quando a gente pensa no futuro, quais são os sinais que agora a gente está caminhando na direção certa e quais são os sinais que ainda preocupam? Eu acho que é difícil falar de um processo linear, sabe? Eu não acredito, pelo menos uma visão muito minha, assim,
que a gente está num processo de evolução linear, porque, inclusive, a inovação não é linear, né? A inovação, ela não acontece um passo após o outro, sem nenhum tipo de alteração de rota, pelo contrário. A inovação, a gente fala de risco, a gente fala justamente de pivotar, né? Um termo que a gente usa de vou trocar, que percebi que a rota que eu estou indo não é a melhor, vou alterar essa rota. A gente usa esse termo para tecnologia, mas eu acredito muito nisso também para o processo de inovação na prática e para isso, assim, para olhar para o Brasil, olhar para os estados, olhar para a nossa maturidade. Então, eu só polemizando um pouquinho, assim, a pergunta no sentido de entender que são voltas e a gente vai aprendendo. Então, eu acho que um sinal positivo, assim, de que a gente teve uma maturidade é justamente esses pontos que a gente falou lá no começo, que hoje a gente já consegue ver nos eventos de inovação, ver justamente nos projetos um ecossistema mais próximo, então partes que se conhecem e sabem um pouco mais dos recursos disponíveis. Eu acho que a gente tem também aí, continua tendo por parte do governo editais, linhas de fomento à inovação, a gente continua tendo recursos que são voltados para essa área, então é um bom sinal de que, olha, apesar das voltas, né, e dos retornos, a gente tem possibilidade de fomentar e de impulsionar projetos de inovação. Isso são todos bons sinais assim de que estamos caminhando e aprendendo. E eu acho que uma questão para ficar de olho, né, como você disse, assim, da gente se preocupar, é justamente entender. Isso é uma questão que eu vejo muito isso assim na indústria, na característica da indústria, na indústria brasileira, muito essa questão da gestão do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A gente aprendeu muito, então melhoramos, conhecemos o ecossistema, tivemos novas linhas de fomento, mas como que dentro das organizações a gente não perde esse aprendizado? Então, como que às vezes muda a gestão e a gente está no momento do Brasil e dos estados de maneira geral, assim, que estão tendo várias mudanças culturais, que estão tendo um novo momento aí de acompanhar a economia, e tanto macroeconomia quanto dentro das organizações. Então, às vezes, nessa mudança, se perde algo do que foi aprendido, se perde um processo ali, por exemplo, de inovação que já foi melhorado, né? Então, esse é um ponto para ficar atento, não é um sinal ruim, mas como a gente está justamente numa virada de chave, né? Pós-pandemia também, para a inovação, isso mudou muito. Então, entender como que a gente carrega esse aprendizado, eu acho que é um ponto que é para a gente ficar atenta, porque o Brasil tende até essa questão assim de mudar uma gestão às vezes e trocar muito e se perder parte do que poderia ser carregado, né? Assim, enriquecer outros processos. Exato, exato. Isso nas indústrias, nas corporações, nas organizações de maneira geral. Tá, bem legal. Para quem está ouvindo e quer se inserir no ecossistema de inovação aberta, qual seria um bom primeiro passo? Olha, acho que o ecossistema de inovação aberta ele é muito rico. Ele tem muitos eventos, assim, a gente fala assim, conhece os rostos, a gente já vai nos eventos e vê pessoas familiares, porque não tem segredo, Gabi, assim, é igual qualquer mundo que você queira adentrar, você tem que conversar com as pessoas que já estão atuando, né, nesse ambiente. Então, esse é o caminho, é conversar, e hoje a gente tem vários eventos no Brasil, então a gente tem o South Summit, né, no Sul, a gente tem o Web Summit, que normalmente no Rio de Janeiro, a gente tem aqui mesmo o próprio FANG Lab, tem eventos mensais abertos a todo o público para conhecer, ouvir as startups, as indústrias falarem. Então, eu acho que o caminho mais certeiro é justamente correr atrás de quem já está nesse mundo, quem já trabalha com isso, e isso é feito de uma forma muito bacana, porque esses eventos têm sempre conteúdos e conexões, né? Então tem espaço para isso. Eu acho que é um primeiro passo excelente, assim, ficar de olho nos eventos de inovação, sobretudo inovação aberta, mas nos eventos de inovação que a gente tem na sua região, no país, né? Acho que tem muitas opções para começar. E para quem quer entender mais sobre esse assunto, você tem alguma dica de livro, podcast, material que a pessoa possa se aprofundar? Perfeito. Eu acho que se a gente está falando de puxar um gancho do que a gente falou antes, sobre academia, de aproximar esses mundos, eu trouxe uma dica hoje que ela parece acadêmica, e ela é, de fato, porque é o manual de Oxford, o Oxford Handbook of Open Innovation. Então, o handbook, né, o manual de Oxford de inovação aberta.
que um dos autores é justamente o Henry Chesbrough, que foi quem cunhou, quem deu esse nome de inovação aberta para esse fenômeno dessas parcerias. E é um manual que ele tem vários artigos revisitando o conceito, falando de como a gente está hoje, né? E como que as relações mudaram. Antes, inovação aberta era muito duas partes, agora é um projeto que envolve várias partes, né? Então, todos esses assuntos estão nesse manual. E eu quis trazer ele hoje justamente porque a gente precisa aproximar esse mundo, né? Do público que está em casa, da pessoa que está só lendo sobre isso no computador, da academia para a organização, para a corporação. Então, apesar de talvez vocês pensarem assim, é muito, eu não conheço tanto assim, vale a pena, é possível de entender, a linguagem não é tão distante assim, a gente consegue saber um pouco mais do estado da arte, né? De como está a discussão agora, já com esse material. Então, não se assustem pela dica, vai apoiar, vai esclarecer e acho que vai empolgar também, assim, eu acho que é bacana de começar por aí também. É incrível, Carmen. Nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes eu queria saber se você topa a gente fazer um jogo de pergunta rápida aqui, um bate-bola. Bora. Bora? Primeira pergunta. O ecossistema de inovação brasileiro em uma palavra. Potente. Um sinal de maturidade que te anima. Parcerias. Eu tô indo numa palavra só. Pode falar mais um pouquinho? Pode. Mas é isso, a qualidade das parcerias. Um desafio que a gente ainda precisa olhar de frente. Gestão do conhecimento, gestão, transformação, cultura. Um conteúdo que te inspira quando o assunto é ecossistema. Como eu falei, né, o manual, fica a dica do Chesbrough, mais acadêmico, mas também os conteúdos que a gente vê nesses eventos, a fala mesmo, os casos reais, também é uma ótima dica aí de inspiração, ouvir casos reais, seja do Feng Lab, tem e-book de casos, tem várias frentes para a gente acessar também outros exemplos. Para a gente fechar, um lugar, pode ser real ou pode ser simbólico, onde a inovação realmente acontece. No bebedouro. É porque assim, a gente fala da realidade, a inovação acontece naquela conversa que você vai ali pegar uma água num ambiente e você tromba com uma pessoa de outra organização, de outra empresa, e é ali que a inovação acontece, gente. Assim, a gente pode fazer estruturas, reuniões, encontros de negócio, mas a gente fala da serendipidade, né? Que é esse acaso, que é justamente o que fomenta essa faísca aí da inovação. Então, estar presente é no bebedouro que essas trocas mais produtivas acontecem, que a inovação começa. Amei. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do CCB Indústria. Se você gostou, curte, compartilha, manda para as pessoas que vão se interessar. E é isso, eu te espero aqui no próximo para a gente tomar um café.